Pode fechar lá no delegado, por favor. O delegado vai falar sobre essa denúncia que foi feita essa imagem ao vivo do delegado. Tá ao vivo? Já tá falando? Pode falar, por favor. A data da constatação da morte. Então, agora é um procedimento. A formalização dos depoimentos, declarações. Primeiro, como questão de lógica, é primeiro a mãe, que vai ser ouvida, os familiares, né? Então, esse depoimento, na realidade, não é um depoimento, foi só uma conversa? Obrigada. Só um minutinho. Obrigada. Você vê aí, Bate. Essa é a entrevista com o delegado responsável pelo caso. Vamos lá, Dionísio. Vai lá, Dionísio. Nós estamos ao vivo acompanhando a entrevista do delegado do caso. É o delegado que está sendo alvo dessa denúncia por parte do advogado. Vamos ouvir. No sábado, nós já iniciamos diligências, né? Primeiramente, diligências na rua, no bairro, né? Para preservar algumas provas, alguns indícios que eram as primeiras diligências mais necessárias aí, né? No caso de monitoramento, presença de testemunha, tá? E agora, a partir dessa semana, iniciou os depoimentos, as declarações, primeiramente com os familiares, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas à vítima e, posteriormente, no desenrolar do inquérito, outras pessoas vão ser ouvidas também. Tem alguma principal linha de investigação? Só um minutinho. Nós estamos aí vendo a entrevista ao vivo, nós estamos acompanhando a entrevista ao vivo do delegado. O delegado vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre essa denúncia, né? O Dionísio vai perguntar sobre essa denúncia que foi feita pelo advogado. Uma denúncia grave, mas a gente sabe que esse delegado tem um bom trabalho na região, tem uma reputação muito boa. Pode abrir o áudio. Boa tarde a todos. E, na verdade, como eu falei, várias linhas estão sendo apuradas desde o início da investigação da Atena. Primeiramente, no dia que ela desapareceu, no dia 16, nós instauramos o procedimento de investigação de desaparecidos lá pela DIG de Jundiaí, né? E iniciamos as buscas de constatação do odor dela no bairro, né? E eliminamos essa hipótese. Infelizmente, no sábado, dia 19, foi localizado o corpo da Lara, né? Naquela região de mata, na divisa entre Campo Limpo Paulista e Francisco Morato. Isso foi no sábado. No domingo também nós continuamos algumas diligências e na data de hoje nós iniciamos a parte dos depoimentos, das oitivas, das coletas de informações. Nós, primeiramente, procuramos preservar alguns outros meios de prova, meios de indício, como a coleta de imagens de monitoramento e também a preservação de testemunhas naquele bairro, né? Várias linhas nós trabalhamos de investigação, né? Primeiramente, que nós fomos verificar o vínculo do local que ela foi encontrada à distância do qual ela desapareceu, a última vez que ela foi vista. Então, várias linhas nós estamos adotando, porém, por enquanto, nós adotamos um pouco de sigilo, no caso, para mantermos a prova dentro do inquérito policial. Esse sigilo é esse sigilo que o delegado, eu não sei se o delegado vai manter, mas o Dionísio vai fazer a pergunta dentro de instantes. Essa denúncia que foi feita com exclusividade no Cidade Alerta, mas o delegado, assim como nós disponibilizamos o espaço para que o advogado falasse, nós estamos disponibilizando o espaço para que o delegado dê a versão dele. Você acompanhou no Cidade Alerta, essa é uma imagem exclusiva agora da mãe da criança na delegacia. A mãe foi levada de última hora e agora o que todos nós queremos saber com relação a essa denúncia feita com exclusividade no Cidade Alerta, por que o delegado teria impedido a presença do advogado na sala? Essa é a pergunta mais misteriosa que pode ser respondida agora. O advogado da mãe de Lara afirma ter acionado a OAB por ter sido impedido de acompanhar o depoimento da mãe de Lara. Isso tudo agora. Vamos ouvir. De uma pessoa que chegou ao bairro, né, ou com um meio de locomoção, um veículo, uma moto,
mas também está sendo apurada a proximidade aí de uma pessoa junto à família, né? Nada está descartado, nenhuma hipótese está sendo descartada. Então, além dessas outras informações de cruzamento de imagens e também pessoas daquela localidade, essa hipótese que o senhor colocou é bem colocada também como pessoas que podem ser próximas à vítima também. E agora nós estamos aguardando se o delegado vai querer falar com relação a esse depoimento importante e impactante do advogado que afirma ter sido surpreendido com o chamado. Vamos ouvir. No domingo e na data de ontem nós fizemos o mapeamento desse local e temos algumas informações também que podem coincidir com as primeiras já adotadas já na quarta-feira, no dia do seu desaparecimento. Então, é uma hipótese também do retorno ou estar vinculado com essa questão da pessoa egresso, né? Então, também vamos apurar isso aí, mas principalmente na data de hoje, que nós seguramos até esse momento de passar para os profissionais da imprensa a informação necessária que poderia ser passada. E o que pode ser passado é que essa hipótese também está sendo analisada, que é o cruzamento da pessoa ter retornado ao local ou passado várias vezes para aquele local onde deixou o corpo. Você que está chegando agora de todo o Brasil, vamos ouvir o Dionísio. Nós estamos acompanhando com exclusividade a denúncia do advogado contra a polícia no caso Lara. Vamos ver se o delegado vai se manifestar com relação à denúncia feita pelo advogado da mãe e pai de Lara ou não. Essas imagens a polícia já estava analisando antes mesmo de vir à baila do conhecimento da imprensa, da população. Infelizmente, foi colocada de uma hora inapropriada, né? Mas vamos seguir em frente, a gente não pode parar por causa desse fato. É uma imagem também que vai ser analisada, tá? Dentre outras que nós estamos, que está armazenada no nosso inquérito. Delegado, o advogado procurou a nossa imprensa, procurou a nossa equipe e disse que não pôde subir para ouvir. Por que você não deixou o advogado subir? Informação também, doutor. A gente teve a informação que... Querendo falar, hein? O delegado... Não doutor, sei se por que o advogado não pôde acompanhar essa primeira conversa da Luana com o senhor hoje? Pelo menos é isso que ele chegou dizendo lá fora, que o senhor não autorizou a subida dele para acompanhar a conversa com a Luana. Na verdade, nós tivemos conhecimento que tem um advogado da família, né, que está representando. Essa pessoa chegou voluntariamente para conversar com a família. Ele não não entregou nenhum documento informando sobre a sua procuração nos autos, e tomei conhecimento também através da família, mesmo hoje aqui, que tinha esse advogado. Na verdade, ela ainda não foi ouvida, né? Ela foi trazida aqui para a delegacia para iniciar os procedimentos de depoimento e declarações. Eu vou lhe perguntar porque ele conversou com a gente e ele disse que pediu para ela informar que ele estava aqui, que ele tem a procuração do pai, que ele já estaria acompanhando o caso desde a quinta-feira e mesmo assim ele não pôde subir. Sim, realmente. Durante a conversa ela me informou que tinha uma pessoa assistindo, assistindo a defesa, né? No caso dela, ela não é acusada, não é investigada, nada, é só a mãe da criança, do qual ela precisa informar detalhes para a gente colher essas informações dentro do inquérito policial. Assim que tomamos conhecimento, dentro das formalidades que colocarmos isso dentro do inquérito no modo formal, lógico, claro, a participação do advogado que está assistindo a família será defeso. Doutor, hoje o pai da Lara trouxe um primo e também um tio. Eles serão ouvidos? Olha, eu peço, por favor, eu acho que o Dionísio, você pode falar para o delegado o seguinte, que o advogado está dizendo que que acionou a OAB e vai acionar a corregedoria. O delegado minimizou o caso, mas a denúncia do advogado foi aqui feita ao vivo e é bem grave.
eu acho que é o momento para ser esclarecida Só para dar esse os desentendimento. dois lados que a gente ouviu um tempo, ouviu o outro, tem que ouvir as respostas. O advogado disse que, como o senhor não autorizou, ele vai entrar com prerrogativas da OAB, inclusive procurar a corregedoria. Nesse caso, isso não atrapalha a investigação, delegado? Eu desconheço qualquer forma de ter impedido prerrogativa de defesa, né? A Polícia Civil ela sempre está amparada tanto nos direitos constitucionais como direitos processuais penais. Então, eu desconheço qualquer forma que tenha obstruído defesa dentro dessa investigação. Até porque ainda não temos um investigado, né? São pessoas da família que estão prestando declarações até querendo dar informação para a polícia. Então, eu desconheço essa informação. E nesse ponto da investigação, doutor? Sim. Além da mãe, várias pessoas vão ser ouvidas, além de outras análises que nós estamos armazenadas aqui no inquérito, análise de imagens, cruzamento de dados, isso, além dessas oitivas, depoimentos, esses detalhes também vão ser apurados. Sim. Nós ouvimos a mãe aqui embaixo, doutor, e ela disse o seguinte: desculpa estar batendo nessa tecla, mas como o Cidade Alerta ouve todos os lados, eu preciso ter todas as explicações. Mesmo o senhor dizendo que utilizou todas as prerrogativas judiciais pertinentes à investigação policial, a mãe disse também que mandou mensagens para o advogado pedindo e informando que queria que ele soubesse, disse ao senhor que queria que soubesse, e mesmo assim não foi autorizado. Sim, no primeiro momento a gente estava conversando, né? Questões informais, questões como era a vida dela, né? Assim que estiver no momento da oitiva, da formalização das conversas dentro do inquérito policial, até porque era uma conversa informal, um bate-papo mesmo, para eu conhecer a mãe, conhecer a família, quem que são essas pessoas, né? Não é aquele ato principalmente de defesa de acusado. Eu até agora estou observando o senhor comentar. Eu não sei o motivo que a defesa, o advogado, porque até agora não tem um investigado, não sei o... Família que Tá, aproveitar, dentro da família, o senhor desconfia de alguém de dentro da família? Na verdade, como eu falei para o Luiz da Atena, são várias linhas de investigação, né? Inclusive a imagem, uma imagem, eu acho que foi passada pela emissora, né? Uma imagem num veículo, que inclusive essa imagem estava sob sigilo, né? Então, algumas informações estão chegando para a gente, inclusive pessoas que passam pelo bairro, tanto como familiares. Todo mundo vai ser... Mas a linha mais plausível nesse momento, delegado, para a polícia, continua sendo de um estranho na comunidade? Por enquanto, sim. Por enquanto, nós não temos um nome Dionísio, concreto. o negócio é o seguinte, Dionísio. Moto, O advogado está familiar, dizendo que é não temos um nome constituído concreto. Por enquanto, trabalhamos com por uma pessoa assim. procuração e que vai denunciá-lo à corregedoria. O que ele responde disso? Essa é a denúncia mais grave de agora? De alguém dentro da família ou até mesmo de uma possível saidinha da cadeia é avaliada, investigada. Como eu falei, esses períodos, né, de saída temporária previstos na legislação, em outras oportunidades ocorreram, né, esses determinados tipos de crime. Então, é uma hipótese também que é uma linha que nós podemos puxar. O Luiz Bate lhe pergunta também se o senhor vai realmente Esse cruzamento de dados está sendo feito nesse momento? Sim, está sendo feito. Esses dados iniciais do qual tivemos essa saída temporária nessa data, também estão sendo analisados, inclusive com pessoas estranhas e também com familiares próximos. Delegado, o Luiz Bate está lhe perguntando mais uma vez, porque o advogado disse que vai entrar com ação contra o senhor na corregedoria. Qual a atitude? O senhor se considera ter cometido uma infração ao trazer a Luana aqui sem ter um advogado, para ouvir, mesmo sendo uma conversa informal, porque é prerrogativa de direito, você está numa delegacia e pedir o acompanhamento para o que quer que seja de um advogado? Sim, com certeza. Ele falou bem, precisa de um acompanhamento do advogado e para uma oitiva, para uma declaração formal, atos de polícia judiciária. Uma conversa do qual vai ser iniciada a formalização do depoimento, e um termo de declarações do qual vai ser iniciada, formalizada no papel, ou questões práticas do fato, isso sim. Mas o pai tem procuração, o Dionísio, tanto do investigado, diz que o pai tem procuração. E aí? O Bate está dizendo que o pai tem procuração em nome da família. Sim, mas o problema é que ele ainda não procurou a gente, né? E, apresentou procuração e ficamos cientes através de hoje que o advogado estava presente. O advogado não lhe procurou para anexar essa procuração na investigação? Por enquanto não, nos autos não tem nenhuma procuração anexada. Doutor, por isso que eu até estranho essa atitude. Mas a Luana chegou a dizer, ela
ela disse numa mensagem, inclusive por áudio, que chegou a informar o senhor que ela teria um advogado e queria que ele soubesse. Sim, primeiramente, no início do desaparecimento havia um advogado, porém ele até informou para a Polícia Civil, isso antes mesmo do encontro do corpo da Lara, ele informou para a polícia que ele não estava mais amparando a família. Então, para a polícia, desde o final, desde o encontro, né, nós não tínhamos esse conhecimento de um novo. O doutor Fábio estava lá, inclusive, no dia que o corpo foi encontrado. Sim, mas eu não tenho esse conhecimento que ele está, porque não tem procuração nos autos. Mas, em todo caso, ela vai ser ouvida junto com o advogado, sim. Pois não, doutor. Eu entendo perfeitamente o delegado, mas o advogado está dizendo foi constituído, o delegado está dizendo que não tem conhecimento, mas o advogado está dizendo que foi constituído pela família. O advogado está dizendo que a mãe estava na sala pedindo a presença do advogado e a mãe, inclusive, advogado, sobe. Quem disse aqui foi o doutor Fábio, que mostrou as imagens. Por isso que eu disse que tem algum telefone sem fio no meio do caminho. Porque esse delegado, doutor Rafael, a gente só tem boas informações sobre ele. O entorno do corpo, vamos ouvir aí. Quando é encontrada, e também a perícia do exame necroscópico, né? O exame necroscópico, não só nós requisitamos a causa da morte da Lara, mas também outros exames complementares, e principalmente um exame toxicológico e outros exames e outras substâncias que podem vir junto ao corpo da vítima. Então, esse laudo, primeiramente, apontou, né, o traumatismo crânioencefálico, porém, outros exames complementares estão para aportar na delegacia de polícia, do qual nós tiraremos outras conclusões também. De alerta apareceu digitais. Vamos ouvir o Dionísio? Por enquanto, nós necessitamos de um laudo, né? Esse laudo complementar, como eu falei agora para o Datena, repetindo, além do laudo necroscópico, se não ficou claro, nós temos laudos complementares. E esses laudos complementares temos digitais, toxicológicos e outros exames complementares. Doutora, apesar de não haver nenhum sinal de violência sexual no corpo da menina, um exame pericial também foi protocolado para confirmar. O delegado agora, daqui a pouco o doutor Fábio vai falar, o delegado está dizendo que não sabia, que não foi informado oficialmente dessa história. Tem aí que ser esclarecido algo importante. Fecha o microfone para mim, por favor. A mãe... Não. Microfone do advogado. Veja só, gente. O advogado está dizendo, está aqui na minha mão o celular. O advogado disse, está aqui na minha mão o celular, a mãe está pedindo para eu entrar. E a mãe está dizendo que a polícia não está autorizando, o delegado não está me autorizando a entrar na sala, e eu estou chamando a corregedoria, vou dar queixa na corregedoria e a OAB está vindo aqui. Pergunta se o delegado está sabendo, ô Dionísio, que a OAB foi chamada pelo advogado após a denúncia no Cidade Alerta. Pergunta, por favor. E estou respondendo aqui para o Campo Limpo Paulista também. Porém, também está com assistência do DHPP, do DEIC de Campinas, tá? Está sendo assistido também, e também com o auxílio dos colegas de Francisco Morato. Então, todo esse aparato de auxílio nas investigações, em conjunto, é válido, né, para colhermos essa força-tarefa para elucidarmos o caso. Delegado, o Bate está perguntando se a corregedoria chegar aqui junto com a OAB, o senhor conta o que aconteceu, a conversa, o que foi que aconteceu? Aqui, então, deve ser feito a coleta Ô, Dionísio, de documentos, é só a OAB. Se a corregedoria chegar, não. O advogado disse para você que a OAB estaria a caminho para interceder nesse caso.